Me responde rápido. Quem tem baixa autoestima? A pessoa tímida que fica no cantinho ou aquela pessoa mandona que quer controlar tudo? Se você escolheu uma das duas opções, você errou. A resposta certa é: podem ser as duas. Isso mesmo que você ouviu. O tema do vídeo de hoje é sobre autoestima. E eu quero aproveitar para agradecer a presença de você que já é inscrito no canal. E quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito. Se inscreva para que a gente se encontre nas próximas semanas. Então, bora para o tema do vídeo. A baixa autoestima se manifesta de maneiras completamente diferentes. Tem pessoas que vivem se escondendo, que não gosta de se expor, que vive pedindo desculpas apenas por existir. Já do outro lado, tem pessoas que querem controlar tudo, dominar os outros, que não aceita de maneira alguma ser contrariada, que acredita que só ela está certa e muitas vezes age com arrogância. Sabe o que as duas formas têm em comum? O medo. O medo de não ser bom o suficiente. O medo de não ser aceito. O medo de ser rejeitado. A pessoa insegura, ela tenta se tornar invisível. Já a pessoa controladora, ela cria uma armadura para dizer para o mundo: eu sou melhor que todo mundo. Mas, por baixo dessas duas atitudes, existe a mesma ferida. A sensação de que eu não sou valioso do jeito que eu sou. Tem ainda outras formas que a baixa autoestima aparece. Aquela pessoa que vive se auto-sabotando. Quando as coisas estão dando certo, ela faz algo para destruir tudo. Ou aquela que não consegue aceitar elogios. Que sempre que alguém elogia, ela pensa: ah, foi sorte. Não, qualquer um faria isso. E também aquelas pessoas que vivem em uma busca incessante por aprovação externa, em busca de likes, de validações constantes, para se sentir minimamente ok. Percebe o quanto a baixa autoestima está presente em diversas pessoas, em diferentes formas? Eu quero, ainda no início desse vídeo, te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda da maneira mais sincera possível. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Não estou falando apenas de aparência, não, mas de uma forma mais profunda. Sabe quando a gente olha no espelho e se pergunta: quem eu sou de verdade nesse mundo? Essa pergunta pode ser uma das mais difíceis de responder. É uma das coisas que muitas vezes a resposta é a mais difícil de lidar. Sabe por quê? Porque nós somos o nosso crítico mais severo, o juiz mais rigoroso. O que eu mais percebo no consultório são pessoas incríveis, inteligentes, talentosas, que conquistaram tantas coisas, mas que elas não conseguem enxergar isso. É como se existisse um filtro distorcido entre elas e o espelho. E isso não é frescura, não é falta de gratidão, não é nada disso. Mas então, de onde vem essa voz crítica de dentro de nós mesmos? Ela não vem do nada, ela foi construída. Muitas vezes na infância, pais muito críticos que só apontavam os erros e não valorizavam os acertos, que viviam comparando você com outras pessoas, com seu irmão, com a sua irmã, com os primos, com os colegas. Por que você não é inteligente como a fulana? Por que a fulana faz isso e você não? Tem também aquelas mensagens da sociedade que a gente vai absorvendo. Você precisa ser magro, ser bem-sucedido, ser produtivo o tempo todo, ser jovem, ser isso, aquilo. E quando você não se encaixa nesses padrões,
que ninguém se encaixa perfeitamente, você começa a se sentir inadequado, defeituoso. E a partir disso, você tenta mudar quem você é, para que você seja aceito. Outra fonte muito comum são as experiências de rejeição ou trauma. Aquele relacionamento que você foi traído e a partir daí começou a questionar se você era bom o suficiente. Aquela demissão que fez você se questionar sobre a sua competência. Ou até mesmo aquele grupo de amigos que excluíam você e faziam com que você pensasse que tinha algo de errado com você. E a partir daí, a narrativa foi se construindo. Não sou o suficiente, não sou interessante, eu não tenho valor. Agora vamos ser honestos. Nunca foi tão difícil construir uma autoestima saudável quanto é hoje. Porque a gente vive numa era de comparação infinita. Você abre as suas redes sociais, você abre o Instagram, você vê pessoas perfeitas, corpos perfeitos, relacionamentos perfeitos, carreiras perfeitas. E aí você se compara e olha para a sua vida real, para os seus desafios reais, e você tem a sensação de que está ficando para trás. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te conta. Ou que já te contaram e você acabou esquecendo. Então, grava isso. Aquilo que você vê nas redes sociais é o trailer. É a melhor cena do filme. Ninguém posta a segunda-feira difícil. Ninguém posta as contas que não fecharam. A insegurança que bateu às 3 horas da manhã. E aí você acaba comparando os seus bastidores com o palco iluminado dos outros. E isso é uma armadilha terrível. Além disso, as redes sociais alimentaram uma cultura métrica do valor humano. Quantos seguidores você tem? Quantos likes teve o seu post? Quantas pessoas reagiram à sua história de vida ou à história que você compartilhou? E aí a gente começa a medir o nosso valor através dos números e buscando por aprovações externas. E quanto mais a gente busca fora, menos a gente desenvolve a aprovação interna, que é a única que importa. Como não adianta só entender tudo e não colocar as coisas em prática, eu vou te dar algumas ferramentas que você pode começar a utilizar hoje para mudar esse padrão. Primeiro, comece observando os seus próprios pensamentos. Isso é um pouco complicado no começo, mas quanto mais você treina, mais você consegue observar quais os padrões de pensamento que vêm na sua mente. E aí, a partir daí, quando você perceber um pensamento negativo sobre você, pare, observe o que ele está te dizendo e questione. Isso é uma verdade absoluta? Ou é uma historinha, uma narrativa que eu estou contando para mim mesmo? Por exemplo, você pensa, sou um fracasso mesmo, meu Deus, eu não dei conta de fazer aquilo. Realmente, você é um fracasso? Você nunca conseguiu fazer nada? Ou você está generalizando um erro ou algo que deu errado, que é específico? Segundo, fale com você da mesma forma que você fala com o seu melhor amigo. Então, quando alguma coisa der errado, ao invés de você tentar se destruir, pare e responda essa pergunta. O que eu faria ou o que eu falaria para alguém que eu amo se ela estivesse passando exatamente por essa mesma situação? Você seria compreensivo, acolhedor, encorajador. Então faça isso por você mesmo. Ao invés de pensar, nossa, sou idiota, por que eu fiz isso? Pense, tá tudo bem, eu errei, agora eu preciso pensar em uma solução. O que eu posso fazer para me sentir melhor? Como que eu posso aprender com isso, resolver isso?
Pode parecer que você está passando a mão na sua cabeça, mas não. A forma como você conversa consigo mesmo molda a forma como você se enxerga. Quanto mais você conversa de maneira gentil com você mesmo, mais você percebe que você merece ser tratado com gentileza. Quanto mais crítico você é consigo mesmo, mais você fica em alerta para as críticas externas que podem ou não surgir. Ser gentil consigo mesmo não é sinônimo de aceitação dos incômodos, e sim que é possível ajustá-los com respeito. Terceiro, pare de minimizar as suas conquistas. A gente tem o hábito de comemorar apenas as grandes coisas. Ai, ganhei um prêmio, então eu vou comemorar. Mas e as coisas pequenas do dia a dia? Mesmo cansado, mesmo sem vontade, você acordou e foi trabalhar. Aquela conversa difícil que você tanto evitava, você conseguiu ter. Você não explodiu naquela situação extremamente estressante. Tudo isso conta. Então, crie o hábito de anotar todos os dias à noite 3 coisas que você fez que te fez se sentir bem. Desde beber mais água, cozinhar algo gostoso, conversar com um amigo que você gostaria de ter conversado há muito tempo. Com o tempo, o seu cérebro vai começar a automaticamente perceber essas nuances positivas e diminuir o foco só nas coisas que dão errado. É como um músculo que você treina todos os dias ali na academia. Quanto mais você treina isso, mais natural e mais forte fica isso dentro de você. Quarto, pratique o autocuidado genuíno. E eu não estou falando de máscaras faciais e spa, embora isso seja muito legal e muito positivo. Mas eu estou falando especificamente de você cuidar de você da mesma maneira que você cuidaria de alguém que você ama. Você dorme bem? Você come direito? Você estabelece limites quando precisa? Você faz coisas que te trazem alegria? Você diz não quando quer dizer não? Porque olha, quando você cuida de si, você está dizendo, está transparecendo: eu mereço esse cuidado. E quanto mais você faz isso, mais você acredita nisso. É um ciclo positivo. Eu me cuido porque eu me valorizo. E eu me valorizo mais porque eu me cuido. Quinto, observe as pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas, elas te elevam ou te diminuem? Porque a gente é muito influenciado pelas pessoas que a gente convive e pelo ambiente em que a gente está. Então, se as pessoas que você convive, elas só te diminuem, só te criticam, competem com você, diminuem as suas conquistas, aí fica muito mais difícil da gente ter uma autoestima saudável. Porque quando você está tentando construir uma ideia funcional e saudável sobre você, vem aquela pessoa e faz você acreditar totalmente o contrário do que você está construindo. Mas quando você tem pessoas que te valorizam, que vibram as suas conquistas, que reconhecem as suas qualidades, que te apoiam, isso nutre positivamente a forma como você se enxerga. E por isso, a gente tem que fazer escolhas difíceis muitas vezes. É claro que não dá para sair afastando todo mundo, familiares, colegas de trabalho, mas é muito importante que você diminua o seu tempo de exposição para as pessoas que te fazem mal e aumente a sua exposição para as pessoas que te fazem bem. E isso vale para a sexta ferramenta. Diminua o seu tempo de exposição nas redes sociais ou faça um consumo delas de maneira consciente. Se questione se você está seguindo pessoas que faz você se comparar mais ou pessoas que te inspiram mais. E lembre-se, a comparação
ela acontece de uma maneira distorcida muitas vezes. Você está olhando nas redes sociais o palco iluminado das pessoas. Enquanto você está enxergando esse palco, você está vendo através dos seus bastidores, né? Você está olhando para o seu contexto, para a sua realidade. Então, ao ouvir uma comparação, lembre-se disso. O meu contexto é diferente do contexto do outro. Agora eu preciso ser honesta com você. Construir uma autoestima saudável não é algo que se faz da noite para o dia. Você passou anos, décadas, construindo essa visão que você tem hoje sobre si mesmo. E você vai levar um tempo para desconstruir isso e se reconstruir novamente. Tem dias que você vai dar 3 passos para frente e 2 para trás. Tem dias que a voz crítica vai falar muito mais alto do que a sua visão de valor sobre si mesmo. Isso não significa que você falhou. Isso significa que você é humano. Autoestima não é um estado permanente de êxtase. É uma prática diária de escolher se tratar com respeito, mesmo que você não esteja se sentindo o máximo. É você se tratar com gentileza, até mesmo e especialmente nos dias mais difíceis. E se você perceber que está difícil demais lidar com essa voz crítica sozinho, não hesite em procurar ajuda profissional. A psicoterapia é um espaço onde você pode entender como foi construído esses padrões e essa visão sobre você mesmo dentro de você. E desenvolver estratégias específicas para lidar com tudo isso. E lembre-se, não tem nada de errado em pedir ajuda. E para concluir, a autoestima é sobre desenvolver uma relação saudável, honesta e amorosa consigo mesmo. É reconhecer o seu valor por quem você é, e não pelo que você produz, pelos padrões que você alcançou ou pelas aprovações que você conseguiu. Você é valioso porque você é único, porque você tem a sua história e porque você importa. Muito obrigada por você ter ficado até aqui no final do vídeo comigo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e me conte aqui nos comentários qual é a maior dificuldade que você já enfrentou por conta da sua autoestima. Eu leio todos os comentários e eu adoro essa troca com vocês. Então, até o próximo vídeo e eu te vejo na semana que vem.